Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade, esse encontro que a gente tem, esse momento gostoso, onde a gente trata das coisas do Senhor, onde a gente conversa aqui, é um bate-papo descontraído com jovens, pastores que são convidados. É um programa de jovens, feito por jovens e para jovens. E nós estamos transmitindo esse programa através do sistema multiplataforma da Igreja Cristã Maranata. Então, nós estamos transmitindo pelo canal 126, pode ser que você esteja nos assistindo nesse canal, 126 da Embratel, da TVRO da Embratel, também pelo canal 85 da Sky Livre. Estamos transmitindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Se você estiver assistindo por esse canal, não deixe de dar o seu gostei, o seu joinha, o seu like, vai lá, curta, comente e compartilhe, tá certo? Isso é uma bênção para o programa, isso é uma bênção para a transmissão da doutrina, para os conteúdos da Igreja Cristã Maranata, e você faz a sua parte desta maneira. E nós estamos com mais um momento como esse, mais um encontro como esse para os jovens. E agora você vê todos aqueles que estamos aqui no estúdio. Eu vou começar apresentando aqui meu amigo, pastor Sérgio Souza. Sérgio, Pai do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar do Senhor. Amém. Só lembrando que esse programa é dos jovens, tá? Amém. Que a gente daqui a pouco entra com o anúncio do Evangelho Eterno aqui, mas esse é o dos jovens. Então vamos lá, vamos seguir. Me ajuda, eu te ajudo. Amém. Tá bom. Hoje, a minha colega Raíssa, que está aqui para poder lidar com os jovens aqui, trabalhar com eles. Raíssa, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Sérgio, e a todos os jovens que estão aqui hoje e a todos que estão nos assistindo. Hoje o tema é sobre ética cristã. Nós já vamos comentar sobre o tema, fazer perguntas. Os jovens já estão cheios de perguntas, já estavam trabalhando antes de chegar aqui, já estavam comentando sobre as perguntas. E eles vão se apresentar, eles mesmos vão se apresentar, falar, os pastores. Mas só para adiantar, os jovens aqui são os jovens da Enseada, e temos uma que é a Débora, ela vai se apresentar daqui a pouco, que ela veio lá de Cachoeiro. Isso, só lembrando uma coisa. Enseada do Suá, que Enseada fica do em Suá. Vitória. Eu esqueço que é Vitória. Que Tem fica em gente de Vitória. fora. Isso, os nossos irmãos de fora que estão assistindo também. Enseada do Suá é um bairro de Vitória, muito bonito, por sinal, onde fica a igreja que o pastor Sérgio está pastoreando. Não é, Amém. Sérgio? É isso mesmo. É uma bênção. Mas vamos lá, Raíssa, pode tocar. Amém. Então, vou iniciar também com uma pergunta introdutória ao pastor Sérgio, que é o seguinte: com relação ao tema, para a gente iniciar, nos explica um pouquinho do conceito da ética, da palavra ética e ética cristã, que é o nosso tema. Não é uma resposta simples, porque ética é algo muito abrangente. Mas eu vou aqui sintetizar em breves palavras para que, a partir daí, nós tenhamos um entendimento melhor de tudo aquilo que será tratado neste nosso encontro. Ética pode ser entendido como um conjunto de valores, de princípios que regem esses princípios, esses valores, as relações humanas, ou seja, das pessoas, no contexto social ou na sociedade. Talvez seja relevante eu dar alguns exemplos. Vamos lá. Muitas profissões têm códigos de éticas que visam exatamente dizer como que os profissionais daquela área devem se relacionar com os seus colegas e também com os seus clientes, pacientes, conforme for a determinada área profissional. Um exemplo, a medicina, os médicos têm o seu código. E aí, o código de ética. E aí nós vamos entender através dessas figuras. No Código de Ética Médica, entre tantas coisas, fala do dever de sigilo. Então é uma atitude ética, o médico ele tem que observar e guardar o sigilo em tudo no relacionamento com o seu paciente. O prontuário do paciente é sigiloso. Somente ele tem o direito de ver o que está na sua ficha, no seu prontuário, nos resultados dos seus exames, ou alguém que ele autorizar. Entre advogados, você tem um código de ética também. Como os advogados se comportam entre eles
e no relacionamento da mesma forma com aqueles que o constituem. Quando a gente fala de ética, nós estamos incluindo algo muito semelhante que está ao lado da ética. A moral, integridade, retidão, esses valores básicos que toda pessoa e que toda sociedade deveria observar. Acrescentando, ética cristã são todos esses princípios a partir daquilo que está estabelecido na Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Em resumo, é isso. Amém. Vamos seguir? Amém. Vamos seguir. Vamos para o primeiro jovem aqui do estúdio. Pode começar. Paz do Senhor, pastor. Meu nome é Egídio, sou filho do pastor Sérgio Souza, lá da Enseada do Soar. E a minha pergunta é aonde na palavra que nós podemos ver esses preceitos, né? Ou esses atos éticos, algum exemplo, quais são eles, para que nós possamos nos seguir, né? Nos guiar. Tem muita coisa que a gente pode falar. Não é? Você pega, vamos lá, em Provérbios, há inúmeros versículos que trazem princípios éticos. Mas eu vou buscar aqui trazer alguns exemplos mais práticos. Quer ver uma coisa interessante? Quando Maria, que foi a mulher usada por Deus para a concepção e o nascimento do Senhor Jesus, quando houve a concepção, aquele que seria o seu esposo, José, quando ele toma conhecimento, a palavra diz que ele intentou ir embora para não infamar, ou seja, não trazer uma má fama àquela que já era a sua separada para ser sua esposa. Então ele agiu com ética. Ele não quis trazer uma imagem ruim, agiu com respeito, com integridade, mas como era tudo um projeto eterno, celestial, o anjo do Senhor foi até ele e disse, não faças tal. Este é um exemplo. Você pega, vamos lá, os mandamentos. Quando Moisés desce do monte com aquelas tábuas da lei, aqueles mandamentos têm diversos princípios éticos. Honra teu pai e tua mãe, não prestar falso testemunho, não matar, não usar o nome de Deus em vão, são princípios éticos também. Quando nós vemos Paulo escrevendo uma das cartas a Timóteo, ao mencionar sobre os pastores, ele relaciona alguns valores éticos que os pastores devem observar. Ser sóbrio, hospitaleiro, não dado a uma série de impropriedades, a ganância, etc. Então, tudo isso, Egídio, nos traz esses valores éticos e nós vemos isso em toda a palavra. Quando o Senhor está lá em Atos, o Senhor escolhe a Davi, achei a Davi um homem segundo o meu coração, disse o Senhor. Ou seja, um homem que busca ter os princípios que são de Deus. Portanto, são esses alguns exemplos que eu poderia trazer. Há um aspecto, Sérgio, muito interessante, que quando você fala de ética, e você colocou muito bem isso no começo, a ética está diretamente associada ao relacionamento social, o relacionamento humano, né? Como você falou, né? A profissão com seus pares ou com os seus clientes, né? Ou eventualmente com os seus prestadores de serviço e por aí vai. Então, esses princípios, e é interessante como Deus constitui todas as coisas, ele oferece todo o recurso, porque existe uma ética humana da relação pessoal e existe, se é que a gente pode dizer, uma ética espiritual, ou seja, da nossa relação com Deus. Sim. Tá? Que também é estabelecida por Ele. Claro. Ele estabelece. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Nós temos uma ética humana dirigida pelo Espírito Santo dentro da igreja. E o sangue do Senhor Jesus, né, nos purifica todo pecado. Amém. Uma experiência, quer dizer,
O princípio da ética do relacionamento com Deus é o derramar do Espírito Santo, é o sangue de Jesus, é a experiência, que é a base para uma experiência com Deus. E você colocou muito bem, e a gente vê muito isso quando Israel sai do Egito. Nós podemos imaginar o seguinte: era um povo que foi formado ao longo de mais de 400 anos dentro do Egito. Era uma família, a família de Jacó, se tornou um povo numerosíssimo, sai do Egito, e eles não tinham, ao sair do Egito, como povo, eles não tinham regras de convivência, eles não tinham ordenamento para que eles pudessem, né? E eles iriam enfrentar 40 anos no deserto, em situações limites, né, ou limítrofes da própria existência, e que o Senhor cuidou em tudo isso, né? A nuvem de dia, a chama, a coluna de fogo à noite, o maná, né? Não há nenhum relato de que qualquer pessoa morreu de sede no meio do deserto ao longo de 40 anos e tudo mais. O Senhor deu todos os recursos. Mas, quando a gente vê, sobretudo o livro de Levítico, ali existe um código de ética estabelecido pelo Senhor, que o Senhor sabe que somos seres humanos e que precisamos de ter valores éticos, com o perdão da redundância, né, na convivência entre nós. Isso é importantíssimo. E eu quero que o Josias vai falando e a gente vai se lembrando. Você tem, Egídio, na própria palavra, a ética em todos os relacionamentos, inclusive familiar. Quer ver uma coisa? Quais são algumas regras básicas estabelecidas na palavra para o casamento? É um casamento monogâmico e que exige fidelidade recíproca. Essa é uma questão de ética que está na palavra. O relacionamento entre pais e filhos. Vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E os filhos, o dever de obediência aos pais. Todos esses são valores e princípios que norteiam as pessoas, particularmente a igreja, o crente, aquele que quer a salvação, a partir da palavra. Amém. Amém. Vamos lá? Vamos seguir? Egídio, está satisfeito? Sim. Amém. Vamos lá. Vai lá. Agora nós vamos com o Marcelo. Marcelo ali atrás pode fazer essa pergunta. A paz do Senhor, me chamo Marcelo Dória, da Igreja da Seara também. A minha pergunta, pastor Sérgio, é a seguinte: como que os princípios bíblicos podem influenciar as nossas decisões éticas? Claro, aquilo que envolve a nossa vida espiritual, né, a nossa permanência na presença do Senhor, mas como também na nossa vida secular, né, todas as ações e decisões morais que temos que tomar no nosso dia a dia. Naturalmente, a Bíblia, mesmo para aquele que não quer segui-la fielmente para o final, a finalidade maior que é a salvação da alma, a Bíblia também para aquele que não tem o Espírito Santo, ela tem uma utilidade ímpar. Por quê? Porque a palavra do Senhor, no aspecto da moral, daquilo que é correto, da comparação entre o certo e o errado, de todos os valores que as sociedades, ao menos aquelas que têm a sensatez, que é a maioria nesse aspecto da convivência, a maioria no nosso planeta, a Bíblia tem regras de moral e de retidão. Isso por si só, quando nós observamos a palavra, se todo mundo, falando só dessa questão da letra e da observância fria da Bíblia, sem ainda o aspecto da salvação. Se todas as pessoas vivessem de acordo com a palavra, nós não teríamos, acho que quase nenhum conflito no mundo, nas famílias, nós não teríamos nada disso, basta seguir a palavra. Agora, quando nós temos Jesus como Salvador, o Espírito Santo nos nossos corações, isso muda tudo. Por quê? Porque ele nos capacita não somente a compreender, mas a viver, a praticar a palavra. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos dá essa condição. A sua pergunta foi como cumprir esses preceitos, foi isso? Isso. Pronto.
Nós somos, Marcelo, a todo tempo, e o jovem que está conosco, ele é a todo tempo confrontado entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. É a luta incessante da carne contra o espírito, da sua razão, do seu eu, dos seus argumentos, contra a revelação. É a luta do mundo que está posto no maligno em desfavor ou se confrontando com aquilo que é o projeto de Deus. Como é que nós vencemos isto? Pelo ímpeto humano é impossível. Você vencer porque simplesmente quer também é muito difícil. A nossa vitória está começando no poder do sangue de Jesus e na presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós vemos o Senhor Jesus, ele foi tentado. E as tentações que ele sofreu, muita gente diz assim, não, mas Jesus é o Filho de Deus? Não, é o Filho de Deus, claro. Mas naquele momento ele era homem como nós, sujeito às mesmas necessidades, às vozes que vinham para trazer obstáculo ao projeto de Deus na sua vida enquanto servo. O Senhor Jesus foi tentado, e as tentações, as ofertas que ele recebeu, Josias, foram assim, dificílimas de alguém dizer não. Eu vou te dar isso aqui tudo, você tem que se prostrar e me adorar. Você vai se lançar daqui, você vai dizer para os anjos, eles vão te segurar, me adore. Como é que ele venceu, Marcelo? Com a palavra. E mais, depois de 40 dias de jejum e, naturalmente, de oração. Você quer vencer, você quer ter ao seu lado os princípios e valores que são da ética, da integridade, da correção, você tem que ter uma vida em comunhão com o Senhor. Amém. Porque quem nos dá o escape é o Espírito Santo. Amém. Vem a voz para nos desviar, mas se nós estamos no corpo e temos uma vida de comunhão, a voz que vai sobressair é a do Espírito Santo. E nisso nós Amém. seremos poupados e abençoados. Glória a Jesus. Amém. Sérgio, Eu falo muito. não, mas isso é muito bom te ouvir. É melhor ainda ouvir o Senhor, né? Mas é bom ouvir você também. Mas deixa eu trazer aqui um aspecto que eu julgo interessante para essa abordagem que foi feita pelo Marcelo. Quando a gente pensa em ética como um conjunto de valores, e valores que interferem diretamente na relação humana e que são indissociáveis, né, do aspecto moral. Tá? Quando a gente pensa nisso sob o ponto de vista humano, nós estamos pensando numa realidade que cada vez mais é relativa. Claro. Ou seja, o que é ético hoje pode não ser mais... Não é que não seja mais ético ou seja ultrapassado como critério ético amanhã do ponto de vista da relação humana no mundo que nós vivemos. Sim. Mas a palavra de Deus, ela estabelece uma linha e um preceito, ou preceitos éticos, que não só vão nos fazer ser percebidos nesta vida, nos relacionamentos humanos que nós temos fora do ambiente da igreja e até dentro do ambiente da igreja. Não só vamos ser percebidos como pessoas que valorizam as coisas do Senhor, mas, sobretudo, nós vamos ser percebidos pelo Senhor Amém. como servos que amam a sua obra. Então, embora o que é ético para o servo, cada dia que passa esteja mais distante do que é ético para o mundo, nós precisamos fazer uma escolha. Qual é a nossa ética? Que Amém. ética nós vamos viver? A ética que o Senhor nos dá, que Ele nos proporciona, que Ele define para nós, ou a ética do mundo? Né? Essa escolha, claro, vai ter como consequência no momento do nosso encontro com Jesus. Essa palavra do Josias é importantíssima, porque o mundo e os conceitos do mundo vão mudando. Quer ver uma coisa? Em política, você tem esquerda, direita, centro, comunismo, não é nada disso que nós vamos dizer, mas dependendo de quem estiver em qualquer país, na casa legislativa, no poder executivo, mesmo no judiciário,
esses conceitos de forma geral vão mudar. Uhum. Mas quem tem o Senhor como seu Salvador, crê na palavra e quer viver na palavra, céus e terra poderão passar. Glória a Deus. As minhas palavras não passarão. Então, quando vierem as escolhas, mas o mundo agora mudou, agora é desse jeito. Não, mas aqui, ó, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. O que prevalece sempre é a palavra. Amém. Glória a Jesus. Bom, não só os jovens aqui do estúdio participam, mas também temos participação, você que acompanha esse programa, você sabe disso, de jovens de fora, de outros estados, que eles interagem conosco, com a nossa equipe de produção e participam do programa ou com uma pergunta ou com uma experiência. Nós temos uma pergunta agora que vem de São Paulo, de Santo Amaro, em São Paulo, da nossa irmã jovem Maria Eduarda. Ela vai fazer uma pergunta e o pastor Sérgio vai responder. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Maria Eduarda, sou da Igreja de Santo Amaro, da área sul de São Paulo, Ministério do Pastor Adilson Bernardes. A minha dúvida é, como nós, jovens, devemos nos posicionar mediante aos convites que recebemos dos nossos locais de trabalho, que vão contra os nossos princípios cristãos? Como devemos recusar? A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Maria Eduarda, pela sua participação. Um abraço aos nossos irmãos aí de Santo Amaro, da área de Santo Amaro, área sul de São Paulo. E aí, Sérgio, como é que a gente deve fazer? Você percebeu que eu nos incluí Mas é claro. no meio dos jovens. Eu faço questão de lembrar isso todo o programa para que eu não me esqueça. Até porque a salvação e o compromisso com a salvação é para qualquer um. Isso. Não importa, 20, 30, 70 anos, nós temos que ter o mesmo compromisso. Amém. Agora, Maria Eduarda, esses convites, particularmente para os jovens, que é o enfoque da nossa conversa, que é o programa, que é o público-alvo deste programa, os convites vão existir a todo tempo. Esses convites podem ser, vou dar alguns exemplos aqui. Vai ter uma festinha da empresa. Ah, é aonde? Não, é lá num barzinho, eu nem sei como é que chama atualmente, né? No lugar enfim, lugar de evento, não sei o quê, e você sabe que aquele ambiente não é para você. Não é? Ou outra coisa, tem uma roda de conversa no seu local de trabalho e de repente aquela conversa começa a ter um viés profano, antiético, imoral, tortuoso. Como é que você vai fazer com isso tudo? Uma coisa é nós querermos agradar ao Senhor e outra é nos dobrarmos a agradar o mundo. A palavra diz, vocês não podem servir a dois senhores, porque você sempre vai agradar um e desagradar o outro. Você tem que servir a um Senhor, que é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho, o seu Espírito Santo. Portanto, Maria Eduarda, quando vierem esses convites e que você sabe pela palavra e pela ação, naturalmente, do Espírito Santo, que são convites que não edificam, você vai dizer não. Com sabedoria, com um comportamento, claro, um comportamento adequado, mas você vai dizer não. Tem um texto que fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, mas é uma coisinha boba. Diz a palavra também, um abismo, chama o quê? Outro abismo. Outro abismo. Então você desvirtuou um pedacinho, eu estou só com o dedinho do pé fora, daqui a pouco você está com o corpo todo. E para voltar... É difícil. E doloroso. Olha, não é fácil. Não é impossível. Tem um texto que fala que é impossível, mas como a palavra também diz que para Deus nada é impossível, É impossível, exatamente. Nós concluímos que é muito difícil e penoso. Vieram os convites, você vai clamar no coração, vai pedir ao Senhor a sabedoria e vai dizer não.
Simples assim. Inclusive, essa expressão que você utilizou, que é uma expressão bíblica, tem um programa nosso com esse tema. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então, você que está nos assistindo, se quiser aprofundar-se sobre esse tema, entra lá na nossa playlist e você encontra um programa anterior. Aqui, dentro disso que você falou, Sérgio, da possibilidade e da maneira como a coisa acontece numa sequência que vai cada vez mais distanciando o servo de Deus da ética do Espírito Santo, Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você tem um processo, né? Primeiro segue o conselho, depois se detém no caminho e depois se assenta na roda dos escarnecedores. É um distanciamento que tem, né? Posso citar um texto? Pode, eu lembrei por favor, agora. por favor. Dá tempo? Dá. Para você dá tempo. Provérbios 1, verso 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias, blandícia é com sutileza, com aquela roupagem muito bonita, se com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, aí continua, filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal, armam ciladas. Que coisa. Aqui é a palavra. Tá aí. Né? Ainda quero falar uma palavra para você que está nos assistindo, você jovem. Pode não parecer, mas eu já fui jovem. A gente passa por essa época, a gente lembra. Eu era instrumentista da igreja, né? Jovem, adolescente, desde adolescente e tal. Estudei num colégio convencional, né? Havia colegas e tal. Universidade, é isso mesmo. Quando você tiver que dizer não, Amém. não precisa ter vergonha de dizer não. Você não vai, obviamente, Sérgio foi preciso disso aí, você não vai agredir a pessoa, não vai, né, falar de uma maneira que seja, não, ofensiva, de jeito nenhum. Abra um sorriso e diga, não, eu não vou. Porque eu tenho uma experiência maravilhosa, eu não quero perder essa experiência. Amém. Entendeu? Vou dizer uma coisa. Se você outros dias eu ouvi de uma pessoa, estava num ambiente que eu vi algumas pessoas conversando, muito alto, dava para ouvir, a pessoa estava encantada porque teve a oportunidade de passar um dia com o artista que ela mais gosta. Muito bem. Esse artista que ela mais gosta não é nada diante do Deus da glória. Glória a Deus. Então abra o sorriso e fala, não vou porque eu quero ficar com o Deus da Amém. glória. Quando eu me converti jovenzinho, então na minha época de jovem, eu ouvia muito assim, não adianta chamar o Sérgio porque o pastor dele não deixa, porque a igreja dele, a religião dele não permite. E você fica assim, o que você vai falar? No início, novo convertido, eu ficava meio assim, sem recurso. Depois eu não me importei mais. Não, é isso mesmo. Não permite. Mas a sua igreja proíbe. Proíbe. É isso. Quando a gente fala em igreja, não é a instituição que tem uma norma, mas é a gente ser parte de um corpo da igreja fiel, que é um corpo vivo. Amém. Glória Você a sabe Deus. que aquilo não é para você. E você diz não. E dói muitas vezes. Mas que maravilha você Amém. sofrer para que a sua salvação seja mantida. Não é? Sérgio, eu tenho uma notícia para você. Hoje nós vamos estourar o tempo, tá? Porque a conversa está muito boa. Também vocês vão chamar logo o Sérgio, né? Tem muita coisa para falar, é isso que dá. Vamos lá, Raíssa, vamos seguir com os nossos jovens? As respostas, né, são edificantes, assim, pra gente, para os jovens. É isso mesmo. Vamos lá, nós estamos com a Nínive aqui, pode fazer sua pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Nínive, da Igreja da Enseada do Suá, em Vitória, Igreja do Pastor Sérgio. E a minha pergunta, Pastor Sérgio, é como nós podemos, que explicação que o Senhor poderia nos dar da relação entre a ética cristã e o testemunho do crente em Jesus? Seja nas relações de trabalho, numa faculdade, na nossa vida, no nosso cotidiano em geral. O testemunho de qualquer servo, serva de Deus, ele se destina a espelhar aquilo que é
a sua vida, da sua comunhão com Deus. Testemunho é algo para publicizar uma coisa que os outros não conhecem. Então, quando você diz assim, mas o testemunho daquela pessoa não é bom, é porque, por um lado, aquela tal pessoa frequenta a igreja, tem uma Bíblia, tem uma coletânea, mas, por outro, ela vive em desacordo com aquilo que todo mundo acha que ela deveria viver. Então, isso é o testemunho. A ética está intimamente ligada ao testemunho, porque a pessoa ética, íntegra e reta está compromissada com os valores da palavra, com os valores que são celestiais, eternos, proféticos do Espírito Santo. A partir daí, nesse compromisso, tudo que são esses, ou que representa esses valores, vão ser exteriorizados. E com isso, inclusive quando você disser não e for taxado de crente, de doido, de fanático, quando isso acontecer, vai ser um testemunho. Quantas pessoas a gente diz... Eu me lembro de uma pessoa que eu batizei, que chegou na igreja, que eu estava pastor, e disse assim, eu me converti, aceitei Jesus. Eu falei, como é que você aceitou o Senhor? Não, foi um culto meio-dia. Quando eu cheguei lá na frente, tinha um camarada, uma das pessoas mais pecadoras que eu já tinha visto na minha vida. A vida de algazarra, aquilo tudo. Foi, o que esse camarada está fazendo aqui? Eu fui visitar, eu estava necessitado. Eu falei, o que aconteceu? Não, eu me converti, aceitei Jesus. Eu, naquele dia, me converti, não porque uma mensagem eu ouvi, pelo testemunho dele, uma vida transformada. Amém. Então, o testemunho está totalmente ligado à ética. A ética é uma vida ética, você alcança almas para o Senhor. E a palavra diz, aquele que faz converter um pecador do seu mau caminho, cobre uma multidão de pecados. Glória a Jesus. Amém? Bom, em todo programa, toda semana, nós sempre pedimos a um pastor para gravar uma mensagem da parte do Senhor, uma mensagem breve, aplicando aquilo que está sendo tratado à sua vida jovem. Vamos ouvir a mensagem? Então, fala, pastor. Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui falar um pouquinho sobre a ética cristã na vida do servo, seja no local de trabalho, na vida profissional, onde quer que ele estiver. Ela precisa acompanhar a vida do jovem, do servo. Porque o que é ética? Ética, resumidamente, é fazer a coisa certa, mesmo que não tenha ninguém por perto para ver. Então, jovem, em muitos momentos da sua vida, você vai estar sozinho também para tomar decisões, para fazer escolhas. E o nosso conselho, o conselho do Senhor, né? Faça sempre a coisa certa, escolha sempre o certo, seja íntegro, fale a verdade, porque o rei Salomão, ele nos ensina isso na palavra do Senhor, quando ele diz em Provérbios que nós devemos comprar a verdade e nunca vendê-la. Ou seja, guarde sempre a verdade, seja ético, seja verdadeiro, íntegro, faça a coisa certa. Né? E a ética cristã, ela está relacionada também com a nossa vida espiritual, porque fala do nosso testemunho. E como eu disse, muitas vezes você vai estar sozinho e não vai ter o pastor, não vai ter o diácono, né, sua mãe, seu pai para estar ali do seu lado. Mas o conselho do Senhor para a sua vida é: viva sempre com o Espírito Santo. Faça valer o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o nosso Deus, ele é um Deus onisciente e é um Deus onipresente. E os olhos dele estão sobre os fiéis. Jovem, os olhos do Senhor estão te procurando a todo momento. Então esse é o nosso conselho para você. Seja íntegro, verdadeiro, né? Dê o testemunho, seja servo onde você
estiver. Nós lembramos de um servo, né, um jovem chamado José, e certa vez ali, na casa de Potifar, ele foi colocado numa situação difícil, mas ele manteve a integridade dele como servo de Deus. Ele não faltou com a verdade. E por mais que ali a verdade, e ele foi inocente naquela situação, ele foi colocado no cárcere. Mas olha, Deus honrou o servo José. Deus o alçou a governador do Egito. Então, o Senhor, ele quer te honrar também. A verdade, a ética vai te acompanhar, querido, tá? E fica essa palavra, né? Seja servo, independente do local onde você estiver, Deus está ali com você. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, companheiro, pela sua participação, por ter enviado o vídeo, está junto conosco aqui nesse projeto maravilhoso que é o programa Os Dias da Minha Mocidade. Bom, a gente está terminando essa edição do programa, né? Estamos chegando ao final dessa edição do programa. E você que tá nos acompanhando, você já sabe que nós estamos fazendo agora o programa em 2 blocos. Então você está assistindo hoje, é a primeira parte, e na semana que vem o segundo episódio desse mesmo tema com esse grupo que está aqui, tá certo? Então não deixe de assistir não. Lembra, põe lá na agenda, volta lá, assiste, porque tá muito bom e vai continuar muito bom, tá certo? Sérgio, Pai Senhor, se Deus quiser, semana estamos juntos aqui. Amém. Pai do Senhor Josias e a todos os jovens aqui. Minha colega Raíssa, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Você Paz pode do falar da equipe de produção? Ah, com certeza. A equipe de produção que sempre ajuda e também os irmãos que estão de fora também, os correspondentes, eles estão nos ajudando, estão enviando os vídeos do Fala Pastor, do Fala Jovem. E a equipe de produção, que é a Karina, o Rafael Soares, o Thalisson, a Marícia e eu que também participo da equipe de produção. Amém. Glória a Jesus. Eu acho interessante que a Raíssa fala que a equipe de produção ajuda. Não ajuda não, eles fazem tudo mesmo. A ajuda sou eu. Eles que fazem tudo, preparam tudo aqui do programa. Graças a Deus, orem por eles, hein? Muito bem. E os jovens que estão aqui, é uma alegria tê-los conosco. A gente continua na semana que vem, tá bom? Porque nós temos aí os jovens da Enseada e tem uma jovem que nem é da Enseada, que é de fora, né? Daqui de Cachoeiro, Itapemirim, tá com a gente aqui. Isso, por enquanto. Depois volta. Não é isso? Depois vem para Enseada. Você não é bobo não, Sérgio. Se você quiser saber quem é essa jovem, assiste semana que vem, tá certo? Ela vai participar. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus quiser, na semana que vem a gente está de volta. Continue a acompanhar os conteúdos, a programação dos canais do Sistema Multicanal da Igreja Cristã Maranata. Deus abençoe, a paz do Senhor.